Olá, Tony por aqui. Hoje estamos começando uma série chamada Decifrando os Códigos da Bíblia. Não sei se você sabia, mas a Bíblia é cheia de código e nós só conseguimos decifrar esses códigos através da revelação do Espírito Santo. Não é somente através da teologia, não é somente através do conhecimento humano, mas só o Espírito Santo que consegue nos revelar, nos trazer à tona diante dos nossos olhos aquilo que está por trás da letra. Segundo algumas vertentes teológicas, nós temos mais de 3.000 promessas nos 31.173 versículos da Bíblia. Nós temos algumas outras vertentes teológicas que acreditam que nós temos mais de 6.500 promessas incumbidas nos textos sagrados. E nós temos algumas vertentes que acreditam que nós temos mais de 30.000 promessas na Bíblia Sagrada, ali incumbidas nesses 31.173 versículos, ou seja, quase uma promessa por versículo. Agora, para entender o que essa profecia diz, porque a Bíblia é chamada de profecia, quando o Apocalipse termina, João diz o seguinte: bem-aventurado o que guarda as palavras desta profecia. A palavra é chamada de profecia. Se você for ler 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, Pedro diz o seguinte: porque nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Estamos aqui para iniciar essa série e ajudar você a decifrar os códigos da Bíblia, porque nós temos a maneira correta de interpretar a Bíblia Sagrada. Como é que eu interpreto a Bíblia? Primeira regra que eu preciso compreender é que a Bíblia fala por si só. Ela fala sozinha. Que Deus não é criança. Eu preciso entender que Deus não é criança e Ele não precisa de ajuda para falar. Um pai, quando está ensinando um filho a falar, o pai está vendo o filho tentar se comunicar e o pai começa a ter, quem tem mais intimidade com o filho são os pais. E às vezes o filho quer dizer alguma coisa para o tio, para o primo, para alguém que está próximo, e essa criança quer falar alguma coisa e o pai ajuda essa criança a se expressar, porque o pai tem compreensão do que aquela criança quer, mediante a intimidade que ele tem com o filho. Agora, Deus não é criança, Deus não precisa de ajuda para falar. Deus fala sozinho, Ele fala por si só, Ele fala por Ele próprio, Deus não precisa que você ajude Ele a falar. E o grande problema que nós temos hoje é que nós temos diversas pessoas, diversos teólogos, diversos líderes espirituais, em diversas religiões que utilizam a Bíblia, interpretando-a de sua própria maneira, interpretando-a segundo o seu próprio conhecimento, segundo o seu próprio entendimento. E isso faz com que heresias e mais heresias sejam disseminadas por aí. E isso faz também com que as pessoas sejam levadas ao caminho de perdição. Porque sim, existe céu e inferno, e as pessoas vão ser levadas para o caminho da perdição se não obedecer à palavra. Por que há tantas heresias? Por que há tanto problema no dia de hoje no concernente à interpretação da Bíblia Sagrada? É porque cada um quer interpretar da sua forma, cada um lê o texto e compreende. Eu compreendo assim, eu entendo assim. Não é a forma com que eu entendo, não é a forma com que você, caro leitor, né, caro assinante do meu canal ou está passando por aqui, não é a forma que você entende, mas é como a Bíblia é, com o que ela quis dizer de verdade. E nós temos que entender como interpretá-la. E a primeira regra que nós temos que entender é que ela fala sozinha. Deus não é criança. A Bíblia fala sozinha por si só. Quando nós não conseguimos compreender alguma verdade em algum texto sagrado que nós lemos, nós não compreendemos esse texto, nós vamos encontrar a revelação do mesmo a priori. Se não estiver a priori, nós vamos ter que procurar em algum lugar da Bíblia Sagrada, mas ela por si só vai explicar o texto, ok? A segunda regra mais importante é que nós temos que compreender que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, 2 Pedro 1,20. Ou seja, a Bíblia me veta o direito de interpretá-la da minha maneira. De eu entender um texto, isso aqui é assim ou é assim assado. Não é assim que funciona. A Bíblia me ensina como interpretá-la. Eu preciso entender que a profecia, ela não é vedada a mim. Eu não posso compreender algo e sair dizendo ou ensinando como se fosse assim, sendo que a Bíblia realmente não está dizendo aquilo. Agora, a terceira verdade, que é tão importante quanto as outras duas, é o texto de Isaías 28:10, onde fala das pessoas que queriam estar ensinando na época. E o texto fala claramente que se estuda mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui
e um pouco ali. A Bíblia fala claramente como nós devemos estudar. Nós temos que entender que é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, pouco aqui, um pouco ali. Ou seja, a Bíblia vai falar sozinha. Nós temos regras, temos mandamentos. Por exemplo, se você ler um texto, que esse texto está quebrando um mandamento, a forma que você compreendeu está errado. Porque é mandamento sobre mandamento. Não tem jeito. Se você for entender um texto que está contradizendo um mandamento, você está compreendendo ele errado. Você precisa procurar em algum lugar a compreensão correta para aquele determinado texto. Ok? Porque é mandamento sobre mandamento. E é regra sobre regra. Deus cria regras. E Ele mesmo se submete às suas próprias regras. E nós temos que entendê-las. E nós não podemos fugir do texto. Ok? Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ou seja, o próprio escritor, né, e dizendo para nós, nos ensinando que nós temos que buscar a verdade, um pouco aqui e um pouco ali. Ah, mas é o Novo Testamento, o Velho Testamento, não existe isso. A Bíblia ela é uma profecia por si só. Nós temos verdades embutidas dentro do Novo Testamento e dentro do Antigo Testamento. E nós não vamos conseguir, tem muitas pessoas que só validam o Novo Testamento. Não, nós não vamos conseguir compreender o Novo Testamento se nós não tivermos o Antigo Testamento. Muitas coisas no Antigo Testamento são sombras do futuro. O Antigo Testamento são sombras, mas há muitas verdades embutidas ali e nós temos que entender essas verdades para que nós consigamos compreender o Novo Testamento. Então, é importante que nós entendamos neste vídeo que nós não podemos interpretar a Bíblia da nossa maneira. Deus não é criança para que precisa de ajuda para poder falar. Nós temos hoje aqui esse vídeo para poder aprender a chave para começar a decifrar os códigos da Bíblia. E nos outros vídeos vão ser muito interessantes, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito, porque você vai aprender muito, você vai começar a entender como é que os textos se desencadeiam, como é que Deus revela a verdade, o fim no princípio, como é que Ele mostra no fim o princípio. E você vai ver como é que no fim ele mostra o meio, no princípio ele mostra o meio também. Você vai ver a palavra perfeita se encaixando, você vai ver que não há contradições bíblicas, não existe dificuldade em compreender a palavra desde que nós utilizemos da regra ou das regras corretas de interpretação. Ok? Claro, tudo mediante uma vida de oração, porque o que vai te fazer entender não é a sua capacidade cerebral, não é a sua capacidade humana, mas o que te faz entender a Bíblia Sagrada é o Espírito Santo, é o poder da ação do Espírito Santo na sua vida. E o Espírito Santo, você só vai conseguir obter a revelação que Ele quer te mostrar através de intimidade com Ele. E através de intimidade com Ele, a única forma de conseguirmos isso é a oração. Quando você tiver uma vida de oração, tenha certeza que você vai compreender muito mais profundamente as Escrituras. Deus te abençoe. Esse é o primeiro vídeo da nossa série Decifrando os Códigos da Bíblia. Obrigado por ficar até aqui.